Que bom. Deu tempo de cortar o cabelo, pastor? Rapaz, não tem muito, mas deu uma correria. O Ale também. O Ale já cortou o cabelo. Ah, foi, ontem, Né? na Gillette. Eu também. Aí, boa noite, pessoal. Quem que tá aqui? Ah, deve ser. Ó, a Grazi tá aqui, acho que é a Tereza também. Que bom que vocês entraram. É isso aí, pessoal. Bom, hoje tem uma live especial, o meu pastor aqui, pastor personal, participando dessa live. Estou muito feliz por ele poder estar aqui com a gente. Eu acho que o seu áudio está dando retorno, Tem hein? algum áudio dando retorno. Será que é o teu, pastor? Tenta baixar o teu volume. Talvez melhore. Vê aí. Aí. O que você acha, Lê? Dá um retorno, eu não sei do que é, não, cara. Ah, mas lembra quando a gente fez com o Ricardo? Também dava uma paradinha. Né? Normal. Não, vamos tentar deixar o meu aqui um pouco mais baixo. Que aí o retorno de todos não faz um barulho geral, entendeu? Dá uma aliviada. Deixa eu ver, fala alguma coisa, Lê. Tô falando, tá se dando? Tá, dá pra ouvir, tá ótimo. Beleza. Vai. Bom, tem bastante gente entrando aí. Deixa eu ver. O Henry, Devair, legal. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês entraram. Tem um outro amigo aí, quem que é? Wilson Bispo. Wilson Bispo não é o pastor ou pastor Anderson? Pastor Wilson, tá com a gente Wilson. aí. Legal, cara. Bacana, hein? Boa noite. É isso aí. Hoje, o nosso quarto episódio, né, Ale? Quarto episódio Para a gente falar de casamento, um tema muito relevante, muito gostoso de falar, né? Que a gente vê que as pessoas precisam, cara, parar para falar de casamento, precisam alinhar os pontos, né? E isso surgiu aí no nosso coração, foi com certeza coisa de Deus, para a gente poder passar para as pessoas, né? A importância desses temas tão relevantes que a gente escolheu aí. E ainda tem mais as outras 2 semanas que a gente vai falar. Semana que vem de intimidade e na outra semana nós vamos falar de perdão, no último episódio aí da nossa série de casamento. A gente vai ficar 2 semanas sem fazer live, que é o Natal e o Ano Novo, e aí depois a gente retorna no ano que vem com força total aí, se Deus quiser, abençoando vidas e salvando em nome de Jesus, né? Vamos começar com a nossa oração, Ale? Bora! Você quer orar e depois aí na final eu quero que o pastor ore pra gente. Amém. Beleza? Vamos lá. Amém. Vamos lá. Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor. Obrigado por nos capacitar e nos encher de amor, que possamos transbordar na vida de quem mais necessita, meu Pai. Pai, nos usem como instrumento da sua vontade e que possamos, Pai, expressar tudo aquilo que o Senhor deseja hoje. Pai, que possamos acertar, não números, mas um coração desejoso. Um coração necessitado, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Ale, ó, vou começar levantando a bola para você. Nosso objetivo hoje é refletir sobre como a oração e a comunicação adequada podem ser ferramentas poderosas para fortalecer o casamento e a união entre marido e esposa. Então, o casamento é uma instituição divina. Deus deseja que o casal viva em harmonia, compreensão e respeito mútuo, fundamentados em princípios espirituais, fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus. Se não tiver palavra de Deus dentro de casa, meu irmão, não vai ter sossego, não vai ter paz, não vai ter alinhamento. E um casamento só funciona se estiver alinhado. E o primeiro ponto de alinhamento é quando você se comunica com a sua esposa, o jeito que você se comunica com a sua família, o jeito que você transmite a tua mensagem para a sua casa. É o primeiro ponto. Então, a gente já selecionou que a gente vai falar primeiro de comunicação para depois falar de oração. Porque se a gente falar de oração primeiro, antes da comunicação, a gente precisa se comunicar bem, para que depois a gente consiga comunicar para o nosso cônjuge que a gente precisa ter esse alinhamento de oração dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Então vamos lá, vamos falar de comunicação. Ale, manda aí, o que você trouxe pra gente aí?
Então, vamos lá, a importância da comunicação no casamento. Aí, o pastor, pode interromper a qualquer momento, tá? E às vezes a gente desanda a falar aqui, você dá no meio de nós aí. Comunicação saudável é a base para um relacionamento sólido. E o que é uma comunicação saudável? No meu ponto de vista, é uma comunicação sem agressão, uma comunicação onde o respeito pelo próximo é saber falar assim, olha, o meu ponto de vista é esse, o seu ponto de vista, e eu respeito. E não uma disputa de cabo de guerra. Quem é que vai ganhar esse embate? É a minha ideia que vai prevalecer ou é a sua ideia que vai prevalecer? Na verdade, dentro de um relacionamento, infelizmente, existe muito disso. Uma disputa inconsciente de quem é o mais forte, né? E aí gera-se o quê? O conflito. E isso não é uma comunicação saudável. A comunicação saudável é saber escutar e saber falar. Saber usar palavras que você não ofende. Saber usar palavras de amor. Isso constrói o relacionamento. Quando você usa palavras que ofendem, primeiro que não é cristão isso. Porque as suas palavras elas têm que sair da sua boca para edificar e não para destruir, né? E isso, principalmente com o seu cônjuge, tem que ser desta forma, né? Você ter um olhar de amor para que as palavras consigam sair dessa mesma forma. Concorda, pastor? Concordo sim, concordo plenamente, porque a comunicação eficiente ela é uma comunicação que respeita a opinião. Comunicações que são sem alinhamento são comunicações com ruídos, né? E se existe ruídos, é sinal que existe desalinho. Existe a necessidade de separar para, primeiramente, entender quais são os parâmetros e necessidades para uma comunicação eficiente, respeitosa, alinhada. E quando a gente fala de casamento, a gente está falando de uma comunicação que precisa respeitar o outro, né? Você precisa respeitar todas as demandas que dizem respeito ao outro. Então, assim, quando a gente fala de comunicação, se não houver uma questão de alinhamento muito bem ajustada, respeitosa, a gente está falando de, fatalmente, um casamento fadado a não ser duradouro, pelo sentido de que existe desalinhos ali nessa comunicação que podem ser muito danosos a longo prazo, né? E comunicação, para mim, ela é muito forte, tá? Só para não ficar estendendo demais a minha linha de raciocínio inicial, mas ela é muito forte porque, em tudo, a comunicação ela deve ser muito bem aplicada. Em todos os ambientes que você trafega. Se em todos os ambientes ela é necessária, imagine no principal deles, né? Que é seu lar, sua família, seu casamento. Então, se você é um bom comunicador fora, um exímio comunicador para os terceiros, mas é um fraco comunicador internamente, principalmente dentro da sua casa e com os seus, então eu acho que precisa começar por esse fórum para entender que nós entendemos conceito, mas somos fraquíssimos da aplicabilidade. E a nossa casa é o ambiente onde a comunicação mais tem que ser eficiente, mais tem que ser eficaz, ela tem que ser mais refinada, mais respeitosa. Eu acho que o fracasso dos casamentos hoje, no que diz respeito à comunicação, que para mim é um dos gargalos, aí, um dos principais motivos aí de desalinho e continuidade, é que nós vemos que as pessoas se tornaram exímias comunicadoras externas, mas fraquíssimas no ambiente onde ela é mais necessária, que é a sua casa. Então, internamente, a gente precisa rever, parar, sentar, analisar, para que nós possamos alinhar a comunicação, principalmente dentro dos nossos relacionamentos. Excelente, é isso aí. Posso fazer um comentário? Dentro disso que o pastor falou, né? Tem uma passagem aqui de Provérbios 15:1, que eu separei aqui pra gente. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, a maneira como nós nos comunicamos no nosso casamento, ela reflete o quê?
Nosso respeito e amor pelo outro, né? A comunicação saudável, exatamente o que o pastor falou, envolve o quê? Em primeiro lugar, você tem que ter paciência, empatia, escuta ativa. Isso tudo é essencial, cara, para ter uma harmonia na comunicação. E muitas vezes a pessoa faz, diversos cursos do mundo corporativo, cursos online, não sei o quê, treinamento, mentoria, para o cara se comunicar bem lá na rua, para os outros. Para ele se comunicar bem na empresa, para ele se comunicar bem no negócio dele, para ver como que ele atende melhor um cliente. Mas aquele que está dentro da casa dele, que é quem aguenta o tranco com ele, cara, ele não se preocupa em simplesmente não é nem fazer curso, mas é só parar para pensar. Eu estou me comunicando da maneira correta com o meu cônjuge? Eu tô comunicando da forma que ele merece ser tratado? Será que a pessoa que está comigo, que é o meu cônjuge, né, minha esposa, o marido, pensa a respeito da forma que eu me comunico com ela? Será que o amor que eu falo que eu tenho por ela, eu estou conseguindo transmitir isso da forma correta? Então, às vezes as pessoas precisam dar um pouco mais de ênfase, cara, dividir um pouco esse tempo de uma forma mais inteligente, coerente, para separar esse espaço para a família, porque lá, cara, tem que estar sua comunicação, tem que estar 100%. Sabe por quê? Porque na tua casa é o lugar que você pode ser você mesmo. Você pode ser você com todos os seus defeitos, porque as pessoas que estão na tua casa te amam com os seus defeitos, cara. Na sua pior versão. No trabalho, às vezes, você tem que se fazer, né? Eu lá no banco, quando eu trabalhava no banco, já vou logo falar, dane-se, não tô nem aí. Trabalhava no banco, era legal, mas eu tinha que fazer algo que eu odiava, que era vender. Eu odiava, cara. Eu tinha que fazer, e eu era honesto com os meus clientes, falava, pô, eu não gosto de vender, cara, mas eu vou ter que te oferecer um negócio aqui, que senão o cara que está sentado ali vai me mandar embora. Então eu chegava na minha casa, eu podia ser quem eu era, só que eu saía do banco tão estressado por causa do dia que eu tive, que não estou falando aqui, que fique claro, nosso casamento aqui não tem nenhum casamento exemplar, gente. Nós estamos falando de todo mundo precisa melhorar em algum ponto. Eu chegava e despejava aquele caminhão de frustrações em quem? Quem que estava pronta para me ouvir? A minha esposa. A minha filha estava esperando para brincar e eu despejava, cara, aquele caminhão de frustrações em cima delas. Porque eu ia falar para quem? O meu gerente geral? Não ia, né? Então, tava certo? Não. Como que eu venci isso? Como que eu fui melhorando? Oração, cara. Mesmo ainda não convertido, comecei a orar, comecei a trabalhar em cima disso. Elas não merecem que eu despeje esse entulho em cima delas. Entendeu? Então eu comecei a filtrar essas coisas, nós começamos a melhorar como família. Mas como nós melhoramos? Nos comunicando internamente, conversando. A minha esposa me passando esse ponto de vista. A gente fica ansiosa para receber você de volta em casa à noite. E você tá chegando e soltando a bomba em cima da gente. E não tá correto. Eu podia muito bem falar, mas eu saí para trabalhar, fiquei o dia todo cansado, porque é o normal de um homem que mente fechada fazer isso. E não é assim. Desse jeito, a tua família vai pro buraco. Se a sua família for pro buraco, tudo vai pro buraco, cara. Você não vai ter mais o que... Pelo que você vai lutar, cara? A minha família hoje é tudo que eu tenho. Então eu tenho que batalhar no dia a dia pra gente melhorar, pra gente se comunicar bem. E é isso. Vai, Ale. A comunicação, ela tem que partir de ambas as pessoas. Não é só do homem ou só da mulher. Sim. A comunicação é uma comunicação. Se não há comunicação de um lado, não há comunicação. Acabou. Né? Então, para que haja comunicação, os dois têm que ser comunicativos e saberem se comunicar. E acabou. Que nem, vou te fazer uma pergunta, você falou de vendas, né? Uhum. E o vendedor tem muito disso, de falar, de conversar. Você gosta de ajudar pessoas? Opa, demais. Gosta, não gosta? Sim. E o vendedor? O vendedor? É. Cara, eu acho que ele se ele puder ajudar, ele ajuda, mas às vezes ele dá, né, um somebody love ali para vender o que ele precisa. É o cara que não acredita no produto dele, ele dá um somebody love. Isso. O cara que acredita no produto dele, ele está vendendo algo que está te ajudando, está sanando o seu problema. Exatamente. Né? E só que para isso ele precisa se comunicar. Né? Então você pode, como o pastor falou, ser um excelente comunicador fora, principalmente trabalhando com vendas. Mas todo mundo hoje
precisa ser vendedor, mesmo que não trabalhem com vendas. Todo mundo que trabalha no mercado corporativo, querendo ou não, ele está se vendendo todo o tempo. Ou está vendendo a sua imagem, ou está vendendo a sua ideia, ou está vendendo a sua ação. Ponto. Você é um comunicador excelente no seu trabalho, mas a questão é o seu relacionamento. Como é o seu diálogo em casa? Como que é o seu vocabulário em casa? Porque às vezes o cara tem um vocabulário todo polido para falar com as pessoas, o cara é super educado, só que quem mais está andando do lado dele, o vocabulário dele é outro completamente diferente. A boca fala do que o seu coração está cheio. Está na palavra, meu irmão. Então, o que você fala na hora que você está em casa? Como que você cuida dos seus? Quem é você quando ninguém está te vendo? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, com o que a gente fala, trazer para dentro de casa e declarar as melhores coisas possíveis. Eu já fui do cara que é esse daí, que chegava em casa, meu dia foi no Naná, meu dia foi não sei o que lá, hoje passou um cliente lá que, pelo amor de Deus, sabe? E despejava. Por quê? Eu precisava despejar isso, cara. Só que a pessoa que tá em casa te esperando, ela não queria escutar isso, cara. Entendeu? Não tem essa intenção. Eu falo assim, cara, relaxa. Aqui é seu lugar de conforto, aqui é seu porto seguro, aqui é o seu lugar. É seu ninho, cara. É seu lar. E a maioria das pessoas, cara, já chega, mano, brabo em casa, já chega, já. Ah, vida. E aí é complicado mesmo, né? A verdade é que a gente, por hábito, ou por força do hábito, ou por mau hábito, a gente acaba despejando, né, a pior versão de nós mesmos no lugar onde a gente mais deveria preservar esse ambiente, né? Eu penso da seguinte forma também, a gente precisa fazer um ajuste na nossa linguagem, né? Porque cada pessoa tem uma linguagem específica, cada pessoa tem uma demanda de necessidade específica. E eu entendo que quando a gente entende quais são as necessidades do outro, a gente, além de não trazer para dentro desse ambiente, que deve ser um ambiente de paz, de conforto, de aconchego, né, onde a gente restabelece ali a nossa essência, onde a gente descansa, a gente deve entender também, quando necessário, como é que a gente aplica essa linguagem, essa comunicação, né? Como que a gente faz. Eu vi aqui um comentário, né, da Grazi falando que geralmente o erro está no comunicador, e eu concordo plenamente, porque a essência do assunto, do tema, da necessidade, ela está em quem comunica. A forma como se expõe. E entender quem é o outro, entender como essa exposição deve acontecer, para mim, é essencial, inclusive para evitar guerras vãs. Eu entendo que a maior forma de desgaste nos relacionamentos, elas nasceram, foram originadas de guerras desnecessárias, de situações que sequer deveriam ter sido motivos, né, para virarem guerras. Então, a questão da escutativa, a necessidade de ser mais ouvinte do que um comunicador, muitas vezes, principalmente porque precisa entender que cada ente desse relacionamento chamado casamento, né, ele tem suas particularidades, suas necessidades. O homem, ele precisa entender que a mulher, ela precisa comunicar, expressar mais, né? Existem necessidades em um e no outro. Então o homem precisa aprender também a ser um bom ouvinte, coisa que raramente o homem o é, né? E a gente entende que há essa necessidade de trabalhar essa questão, porque nós nos esquecemos que o básico pode fazer com que o extraordinário seja algo presente no nosso dia a dia, né? Então eu proponho que nós olhemos para a linguagem que cada um aqui tem, né? Principalmente para aquele que diz respeito a quem você se relaciona diretamente, sua esposa, seu marido. Então, conhecer a linguagem que esse ente pede, acho que é o primeiro e talvez o mais largo passo para um relacionamento saudável. Estou colocando na mesa para falar um pouquinho. Tiago 1,9, eu vou falar direto para os homens, tá? Bora. Meus amados irmãos,
estejam todos prontos para ouvir, mas tardio para falar e tardio para irar-se. E eu acho que esse versículo é Tiago 1,19. Esse versículo foi para falar para homens, porque a mulher tem a necessidade de falar, como o senhor falou, pastor. Exatamente. E a gente, às vezes, tem pouca paciência para ouvir. Essa é a grande verdade. Porque, cara, o homem, é como o pastor Cláudio Duarte falou, a gente tem umas caixinhas, manja. Cara, a sua mulher quer falar com você de alguma coisa, abre a caixinha do supermercado. Bom, ó, vou falar aqui, ó. Entendeu? Porque a gente fica no caixinha do nada. Às vezes você tá ali, cara, você tá falando, ela tá falando, você não tá prestando atenção em nada, meu irmão. Mas isso é coisa da natureza masculina. Eu não sei o que acontece, dá uns bugs na cabeça do cara. O cara tá em Nárnia, tá em algum lugar fora do planeta. E depois você pergunta pra mim, e aquela coisa? Mas eu acabei de falar para você. E eu não vou repetir. Minha esposa fala muito isso, né? Ela fala assim, mas eu acabei de falar para você. Eu falo, cara, eu não me lembro, sabe? Não passou, cara, não tem jeito. Então, assim, a gente tem que parar de fazer. Ela começa a falar, a gente tem que tentar parar de fazer o que você está fazendo. Para, velho. E presta atenção. Por mais ocupado o filme, eu já tô nessa. A Mônica começa a falar, eu dou pausa no filme, ou eu ponho o celular de canto e acabou, vamos lá. Porque senão, cara, se eu tô fazendo outra coisa, eu não consigo prestar atenção. Aí o idiota aqui ainda faz uma pergunta e fala assim, então, mas é aquela coisa? Ela só olha pra minha cara, eu falei, velho, deu ruim. Porque ela fala assim, eu acabei de falar pra você. Entendeu? Mas por que eu não ouvi? Porque a caixinha daquele assunto não estava aberta. Olha lá, tá falando aqui, ó. Todo dia essa frase é usada. Ô, Ale, elas transitam muito rápido de um assunto para outro. Fica questão, entendeu? Tem que avisar a gente, ó, agora eu vou falar disso. Agora. Não, e quando tá conversando ela e a irmã, e elas estão num assunto, daqui a pouco eu vou falar daquele assunto. Elas já estão num outro assunto. Falou, isso aí é assunto do passado já, mano. Esquece isso aí. Eu já nem me meto mais no assunto, porque eu sempre tô atrasado, eu sempre vou dar pitaco, ela tô numa outra conversa, meu irmão. Um delay, ó, Alexandre. Cara, vocês estão falando um negócio aí, eu quero complementar com uma outra coisa. Você falou desse versículo, né, do Tiago, e que acontece? Tá, que sejam todos prontos para ouvir. Cara, eu acho que existe uma questão de comunicação que eu consegui corrigir na minha vida, né, e com a ajuda da minha esposa, claro, de ficar mais, às vezes, me silenciar. Por quê? Quando você percebe que um dos dois está mais alterado, está mais estressado, se você também bater de frente, velho, devolver a bola, não acaba a discussão. Agora, se você se silencia, e isso foi uma análise até que eu, coincidentemente, cara, eu procurando aqui, essa semana eu vi um podcast do cara que é meu amigo e coincidentemente é meu chefe, e ele comentou isso no podcast, falando que às vezes você está numa roda de pessoas que estão falando ali de negócios e um quer falar mais que o outro porque quer parecer que tem mais conhecimento. E ele falou, se você se calar e ficar quieto, uma hora alguém vai abrir o espaço só para você. Vai falar, pô, você não falou nada aí, meu. Fala aí. Aí você não compete com ninguém. Né? E eu fiquei pensando nisso que ele falou e falei, cara, isso usa no casamento também. Porque se você vê que o outro está estressado, deixa ele falar, escuta com calma e fica em silêncio. Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai olhar para você e vai te dar a palavra. Agora, se você ficar querendo cortar ela e debater no meio, ninguém se acalma. Fica uma comunicação totalmente assim, eu quero falar mais alto que você, eu quero mandar mais do que você, eu quero ter mais razão do que você. Então, acho que é o primeiro passo que a gente tem que ter quando está rolando um desequilíbrio, é você silenciar. Silencia, dá um tempo. A gente vai falar agora da questão da parte da oração, né? Que aqui em casa a gente aderiu a que maneira de lidar com esses desacertos. Poxa, não tá legal, tá tendo um ruído,
então primeiro a gente fica quieto. Aí a gente vai e ora. Pô, ora por mim aqui. Não tá legal. Ó, vamos orar junto. Mesmo que a gente ainda continue dando uma tretada depois da oração. Às vezes até acontece. Mas você já muda, já vira a chave, velho. Você já vira a chave, você já muda a energia do ambiente, já vira outra história, você já percebe. Você já toma aquele choque de realidade, você fala, cara, tá errado isso aqui, não tá alinhado, vamos alinhar, vamos alinhar. E aí é um exercício que dá para ir fazendo com o seu cônjuge, com a pessoa que está com você, para você poder dar espaço para ela falar o que ela quer falar, abrir o coração, você espera, escuta, mesmo que você não concorde, cara, não balança a cabeça, fica na moral ali, ouve, e depois você dá a sua opinião, espera de novo, tem que ter uma paciência. Se você quiser ter razão, cara, você não vai ser feliz. Se você quiser ter razão, você não vai ser feliz, né? E é isso. Manda, pastor, fala aí. Não, só em cima do que você falou, eu concordo que a gente precisa ter esse feeling, né? Para entender os cenários, os momentos, né? Porque eu concordo e achei o seu exemplo muito, muito bom, cara. Às vezes a gente tem que entender que tudo fala, né? E às vezes o silêncio acaba falando de uma forma até mais eficiente do que as muitas palavras, né? E quando a gente fala sobre a questão do relacionamento, e seja em qual esfera ele for, tá? É que como a gente está centralizado mais no assunto comunicação no casamento, mas quando a gente fala sobre uma comunicação bem alinhada, né, bem estruturada, a gente fala de cenários de paz, de tranquilidade, de cenários de harmonia. Porque o que causa a maior parte dos transtornos é a comunicação ineficiente, é a comunicação não bem gerida. E isso para qualquer ambiente que você tiver, seja ele corporativo, no ambiente familiar, seja ele no ambiente da intimidade. E isso, inclusive, constrói, né, uma vida de um relacionamento perfeito entre o casal, harmonioso entre o casal e entre o casal e Deus. Porque uma coisa é a gente forçar situações, outra coisa é a gente leve e de forma organizada, livre, liberal, viver situações. Tá? Eu vou tentar explicar melhor o que eu estou querendo falar. Eu entendo que há mais força num casal que está tão alinhado na sua comunicação, de forma que fazer esse momento de oração em unidade vai ser algo tão lindo, tão forte, tão alinhado, tão poderoso, que ele vai ser natural. Uma vida alinhada tira você de um ambiente natural de forma junta, unida, coesa, um ambiente sobrenatural forte, intenso e profundo. Eu entendo que quando a gente constrói nosso relacionamento de forma alinhada, perfeita, quando a gente começa a respeitar o limite e começa a respeitar o outro, a comunicação flui de uma forma tão extraordinária que orar vai ser a continuidade daquilo que foi construído numa comunicação a dois. E aí esse dois se torna literalmente um ambiente de unidade perfeita com Deus. Eu entendo que a gente precisa parar para analisar quem somos nós, que nós temos sido nesse ambiente de comunicação a dois. Que ambiente nós temos sido nesse ambiente de comunicação familiar. Que nós temos sido nesse ambiente de comunicação ativa entre os nossos familiares. Porque é esse tipo de comunicador que vai entender e que vai levar a sua família a comunicar-se melhor com Deus. E que vai fazer, inclusive, a sua família entender a necessidade de ser um ente comunicador com Deus. Porque um casal, um pai, uma mãe, uma família que comunica bem entre eles, vai ter um ambiente de comunicação livre, sem ruído e sem interrupções espiritualmente com Deus. Eu acho que a gente precisa parar para ouvir os nossos. Porque muitas vezes a ânsia de querer comunicar nos faz querer ser ouvido de qualquer jeito, de qualquer forma. E eu entendo que quando nós forçamos uma comunicação, nós já erramos no comunicar. A comunicação ela é falha quando a gente força a comunicação. Porque é gostoso você parar para ouvir alguém que tem conteúdo, comunicação eficiente, alguém que comunica de forma atraente, no sentido de chamar a atenção. Quando você entende alguém que entendeu o que é a comunicação em todas as esferas que ela precisa comunicar, não vai ser pesado ouvi-la falar. Vai ser prazeroso. Eu entendo que quando a gente construir esse lugar de comunicação eficiente, respeitoso e leve, nossa esposa vai querer parar para nos ouvir.
nós vamos querer parar para ouvi-las. Os nossos filhos vão dar atenção no que nós falamos. Opa, eu começo a construir um outro ambiente de entendimento aqui. Eu começo a entender que a comunicação eficiente, ela não é pesada. Ela é tão necessária que quando você comunica, a tua casa para te ouvir. Então, isso é verdade. Quando Jesus fala, quando o Espírito Santo fala, nós entendemos tanto a necessidade de ouvi-lo que nós paramos tudo só para ouvi-lo falar. Então eu entendo que tem esposas querendo parar tudo para ouvir seu esposo falar. Maridos que param tudo, para o futebol, para o jogo, para assuntos paralelos, para ouvi-la falar. Porque a comunicação vinda de alguém que lhe faz entender a necessidade de ouvir, ela mostra o quanto aquela pessoa é importante, ao ponto de você parar para ouvi-la falar. É verdade. Isso é o correto. É verdade. Ô, Ale, deixa eu só... Tem um monte de gente entrando aqui, diferentes aí, pessoas, só para dar uma boa noite aí pro pessoal que está entrando. Obrigado aí por vocês entrarem. A gente está aqui na metade da live praticamente, né? Já falou bastante sobre comunicação. A gente vai falar sobre oração agora e vamos dar um complemento sobre a oração. E assim, qualquer momento que alguém quiser participar também, entrar, trazer um testemunho, falar sobre alguma situação que teve que você conseguiu melhorar a comunicação no teu casamento, pode clicar e ter um botão e pedir para participar. É um prazer receber aí o pessoal que quiser participar, dar uma colaboração para a gente. Esse é o nosso intuito, né, Ale? A gente conseguir trazer das pessoas assim, falar, pô, vi o negócio que vocês falaram ali e apliquei aqui no meu casamento e melhorou e tá me ajudando e, poxa, tô indo um passinho de cada vez, né? Então, a nossa ideia é essa, tá? Fiquem à vontade para escrever, a gente está observando, às vezes não dá para responder, mas a gente está observando aqui. A Camila falou um negócio aí, ó, um pouquinho mais para cima, até sobre o podcast que a gente citou aqui do amigo nosso, que ele comentou, ele deu um exemplo lá sobre a questão da toalha na cama, né? Toalha molhada na cama. Pô, qual que é a reação normal, né, quando você tem uma situação dessa? É você falar com o cônjuge, a pessoa que fez aquilo, de uma forma um pouco mais áspera, né, um pouco mais brava. E não é bem assim, você precisa entender o motivo. Você precisa tentar mudar esse hábito. Então, para você mudar um pequeno hábito desse, precisa que você saiba comunicar, né? E N situações. Eu entendo que assim, gente, a gente tem que pôr uma coisa na nossa cabeça sobre a questão da comunicação. Às vezes os casais, eles deixam passar pequenas coisas. Imagina a tua casa. Toda semana você dá um jeito de limpar a tua casa, certo? Você faz uma faxina, você passa uma vassoura, ou alguém vem, você paga para a pessoa limpar. Aqui na minha casa, eu e a Camila que limpamos. Ela, na verdade, eu limpo, sabe? Ela me escraviza, que é muito complicado, sabe, pessoal? Não, tô brincando. A gente divide as tarefas aqui, tadinha. Denunciar ela no José da Penha, hein, mano? E João da Penha, né? Isso. Não, tô brincando. Mas eu gosto de limpar a casa, porque eu falo que se eu chamar alguém para limpar, não fica do jeito que eu limpo. Então eu gosto de limpar, né? Agora, você imagina que você não limpe mais a sua casa. Aquela sujeira de uma semana, na segunda semana, vira o dobro da sujeira. Na outra semana, vira o triplo da sujeira. Na outra semana, vira 4 vezes a sujeira. E assim vai aumentando, até que chega uma hora que fica incontrolável. Aí você começa a juntar lixo, bicho, barata, fungo, as paredes, a pintura começa a ir embora. Já não tem mais nada. O casamento é isso, gente. Se você não pegar aquela sujeirinha da primeira semana, esclarecer na primeira semana e limpar, vai chegar da segunda, você já perdeu a energia de falar, opa, peraí, vamos limpar a casa de novo. Não, você tem que limpar, cara. Você tem que arrumar com frequência. Aconteceu alguma coisa, senta, esclarece, se comunica da forma correta, com calma, com paciência. Entende o lado do outro. Às vezes você está lidando com uma pessoa que está trazendo um trauma do passado para hoje, que sofreu alguma coisa com o pai, com a mãe lá atrás, que viu um mau exemplo, e você às vezes está vindo de uma outra criação diferente. Então, assim, tenta esclarecer, tenta sentar para conversar, porque se você vai juntando essa sujeirinha com sujeirinha com sujeirinha, fica uma coisa que chega uma hora que já perdeu a graça, já não tem mais como salvar, já é um processo muito mais difícil de controlar, que nem o carro. Se você não for fazendo a manutenção dele ali preventiva, chega uma hora que você precisa vender ele a preço de banana, porque ele não presta para mais nada, tá horrível. Né? Agora, se você fizer a manutenção, ele te serve por anos, bem, sem problema, com confiança, legal, entendeu? Então, eu queria só dar essa última batida aí falando da comunicação, e eu
Vocês querem falar mais alguma coisa sobre comunicação para a gente entrar já na oração? Não, Aqui? acho que tá bem explicadinho, né? Só deixa eu dar um alô aí. Fala, Lilian, tudo bem? Só responde aí. Eu e o Rafael temos salvação? O quê? Ela é terapeuta capilar, meu irmão. Ixi, ela é esposa do meu amigo. Ela é esposa do meu amigo, cara. Eu não sei, viu, Ale? Se a gente tem salvação, eu acho que não. A Camila anda assistindo uns vídeos aí dos caras que põem uma prótese de cabelo. Ah, eu vi também, velho. Cara, ela não para de ver esses vídeos. Eu falei, nem precisa ficar vendo isso, que eu não, nem pode se comunicar bem, fazer o que você quiser. Eu não vou pôr esse troço na minha cabeça, velho. Jeito nenhum. Vou aparecer de cabelo, velho. Prótese de cabelo, Alexandre. Vamos nós dois, a gente aparece de cabelo aqui, ó. Imagina que louco. Do nada, abrir a live dos caras de topetão, velho. Do nada. Não, você é louco. Para com isso. Não. Eu vou querer assistir isso aí, viu? Que eu fiquei imaginando que tipo de corte que vocês vão colocar no cabelo agora. Né? Não, meu pai, eu vou falar, viu? Eu vou te mandar um vídeo desse pra você ver. Ela fica assistindo isso direto, cara. Eu falo, meu, para de assistir esse negócio, eu não vou fazer isso aí. Tá maluca, mano. Boa noite, Diego. É louco. Ó, bora lá, vamos falar de oração aí, pessoal. Seguinte, ó, eu vou dar uma primeira entrada aqui, aí eu já passo a bola pros caras, que eles são camisa 10. Ó, oração como fonte de unidade. Cara, isso daqui é muito legal. Façam todo esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. A oração é uma forma de alinhar os corações e as mentes do casal com o propósito divino. Quando oramos juntos, colocamos Deus como centro da relação e buscamos sua sabedoria e direção para resolver conflitos e tomar decisões. Não sou mais eu que vou tomar a decisão. Eu vou falar para Deus, ó, estou eu e a minha esposa aqui, lado a lado, de joelhos, eu e a minha família. Estou aqui, ó, diante do Senhor, e o Senhor precisa me ajudar. O Senhor precisa me dar uma direção. Eu quero que faça a sua vontade, não a minha. Quando você faz isso, cara, e você se torna um nesse pedido, e vocês estão alinhados, olhando para o mesmo lado, as coisas acontecem numa velocidade absurda, cara. As respostas vêm de uma forma que você não tem nenhuma dúvida. É impressionante o que acontece. Fala, opa, vamos mandar a bola para o pastor? Pastor, dá uma introdução disso. A unidade de propósito é algo tão extraordinário que quando um casal está alinhado, tanto naquilo que busca, deseja, e quando eles colocam isso em oração de forma uníssona, sabe, única, de forma alinhada, eu entendo perfeitamente que os céus, eles chancelam, validam isso. Porque Deus decidiu abençoar o seu povo. São as nossas más escolhas ou incoerência e ações distantes do projeto de Deus que nos afastam desse projeto de conquista, de vitória, de uma vida abençoada por Deus. E quando a gente fala de casamento, é inevitável a gente entender que um casal só tem sentido sendo um casal abençoado por Deus se eles forem um. Então, se não existir concordância, então, primeiro, não existiu o sentido perfeito e absoluto do casamento. Então, não adianta entrar em oração se você não entender o principal propósito, que vem antes dele. Que é quando vocês dobrarem os joelhos, não vão ser dois pedindo cada um aquilo que deseja para si. Vão ser dois pedindo perfeitamente aquilo que eles desejam para eles. Então, a unidade ela é extraordinária. E a unidade é uma forma mais poderosa de comunicar. Porque ela mostra um perfeito alinhamento entre os dois. Ela já mostrou que aquilo que nós começamos tratando lá no início do vídeo já não existe mais, já foi tratado. Já há um alinhamento. Já há uma perfeita conexão. Já se entendeu qual é o perfeito propósito. O casal já entendeu que aquilo que eles estão buscando, seja em adoração, seja num desejo, numa busca por algo que eles estejam ali de forma, como um casal buscando, aquilo é tão desejo dos dois que passa a ser desejo de Deus. Dá a eles. Porque Deus está entendendo que existiu uma comunicação alinhada, um desejo alinhado. Por isso que eu entendo que a oração ela é tão poderosa que ela serve tanto para nós colocarmos diante de Deus aquilo que nós queremos, como para nós buscarmos em Deus aquilo que Ele deseja que nós vivamos. E quando o casal entende isso, não é difícil para eles fazer de uma oração não um ato de petição,
mas um ato de adoração e unidade. E quando houver uma necessidade, vai haver unidade de propósito naquilo que está sendo pedido. E, cara, isso é tão extraordinário, porque eu vejo que Deus muda sentenças quando nós entendemos o quanto aquilo é benéfico se buscar em unidade. Se todos nós entendêssemos que a comunicação entre o casal, ela já é uma linha de acesso direto para uma comunicação perfeita com Deus entre casal, eu entendo que isso já é 70% ou mais de um alinhamento para uma vida extremamente poderosa e relevante de experiências com Deus. Nós precisamos fundamentar a nossa vida de oração em família, em casal com Deus. Se me permitirem fazer só um testemunho aqui. Fica à vontade. Minha esposa é muito habilidosa nessa questão de comunicação. A Aline, ela tem essa questão de condução muito, muito acentuado, muito poderoso. Há uns anos atrás, nós nos preocupávamos muito, como ainda nos preocupamos, com a vida com Deus que nossos filhos iriam ter. E ela arranjou uma forma, um meio, dentre os muitos que poderia ter tido, né, de fazer com que eles entendessem a necessidade de ter uma vida com Deus, tanto em oração, tanto com o conhecimento da palavra. E ela decidiu o seguinte: às segundas-feiras nós não fazemos absolutamente nada, nós não saímos, nós não vamos com compromisso, a igreja é importante para a gente, para a nossa família é mais, então segunda-feira é o nosso dia. E ela colocou a segunda-feira como a segunda-feira chocolate, o dia chocolate, aonde nossos filhos tinham ali algumas questões de busca, de leitura. Nós colocamos até um grupo de leitura bíblica, e ela de alguma forma presenteava os nossos filhos. Isso não era comprá-los, isso era incentivá-los. E eu entendo que eles vão levar isso para a família deles, para a história deles. Nos alinhamos acerca disso. Então eu só usei esse exemplo de mostrar, você não constrói a sua oração no, vamos lá para o quarto, vamos fechar a porta do nosso quarto, vamos ver Mateus 6,6, Mateus 6,6, só porque nós estamos precisando orar. Não, isso é consequência. Uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de comunicação ativa com o Espírito, não é construída diante de uma necessidade, é construída diante de uma conduta. Verdade. Eu construo uma vida com Deus, uma vida de oração, quando eu entendo a necessidade de viver em oração. Então, meus amados, em nome de Jesus, se alinhe ao ponto de cada momento em que você tiver com a tua família, principalmente direcionado à tua esposa, que é o fórum do nosso assunto, faça disso momentos de prazer literal, de forma que isso seja compartilhado com Deus. Que Deus enxergue na unidade do casal uma vida que o resplandece, que o mostra, que o manifesta, que o permite. Porque aí, momentos de oração vão ser a continuidade de momentos de alinhamento que essa comunicação e que essa vida com Deus já faz na vida daqueles que assim o vivem, né? Que assim o exercem. Não sei se ficou confuso. Fala, espero que não, né? Não, ficou ótimo. Cara, vamos lá. A oração no casamento. Eu aprendi naquele curso lá de casais que a oração, ela em conjunto, né, você e sua esposa, o cônjuge, uma intimidade muito grande, a ponto das pessoas e dos casais não conseguirem orar junto. É tão íntimo isso, acho que até mais que a própria relação, que o ato. Porque é difícil, cara. Principalmente quem não tem o hábito de orar e orar junto com o seu cônjuge, é muito difícil. Parece uma prática fácil desde que você pratique. Se você não praticar, ela vai se tornando cada vez mais difícil. Como orar também. Se você é uma pessoa que está habituada a orar, a oração se torna natural em você. As palavras fluem, né? O seu sentimento que está no seu coração sai. Fica um tempo sem orar. Você enferruja.
É. Você não consegue desenrolar na oração. Você tem uma oração bem rasa, né? Bem fraquinha. E na oração com o seu cônjuge, é tão verdade isso, cara, que a gente teve dificuldade, eu e a Mônica, no princípio, de orar, né? Mesmo aqui no café da manhã, enfim, juntos, né? Verdade. Era um negócio, para mim, muito íntimo, né? Sei lá, não consigo explicar, mas era meio complicado. Mas a palavra diz o seguinte: o que acontece quando vocês oram juntos? Isso é a palavra de Cristo, cara. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então, se os dois estiverem orando em nome de Jesus, ele estará ali. Tem um pouquinho antes aí, Ale. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, cara, tem que ter concordância, irmão. Tem que ter concordância, tem que ter alinhamento. E ele vai mais além. A oração em unidade fortalece a fé em relacionamento, que foi o que o pastor falou. Né? Então, assim, a oração em unidade não é mais 2, é 1. Nós somos uma só carne. Né? Então, isso entrelaça mais ainda o relacionamento. Né? Você está mais atado, cara. E as pessoas, os casais, inclusive, cara, casais que é da igreja, né? Não tem o hábito de orar, não tem o hábito de ler a palavra na família, não tem o hábito de fazer um devocional. E um depende do outro. Para você chegar nessa oração em unidade, para que você consiga, você e sua esposa orarem juntos, existe um processo. O processo é o devocional, o processo é estar entendendo a palavra, o processo é estar discutindo uma palavra. Você entendeu? Orar aqui, ó, de mãozinha dada, só 1 hora. Existe um processo. E as pessoas não conseguem entender que esse processo ele é benéfico para o seu lar. Não só para a sua união, mas para o seu lar, para o seu ministério aqui, a sua casa. E hoje, eu fico abestalhado de saber a quantidade de pessoas que frequentam a igreja, mas ele só é um frequentador. Ele não leva a palavra e a Bíblia como seu manual de vida. Cara, tem crente de 30 anos de igreja aí, cara, que nunca leu a Bíblia inteira. E eu não estou falando nenhuma mentira. Estou, pastor? Infelizmente não, infelizmente. Eu estou ouvindo vocês atentamente e à medida que a gente vai discorrendo o assunto, eu acredito que o Espírito Santo vai trazendo coisas ao nosso coração. Jesus fala, nós temos que ser um, como o Pai em Cristo assim o é, né? E isso mostra a necessidade de nós vivermos essa vida de unidade e de intimidade. Tem uma questão na cultura hebraica que eu acho extraordinária, tá? E aqui eu não quero ficar falando sobre cultura ou religião no sentido de fugir do tema. Mas tem um tema no hebraico que é muito poderoso, que é o Iada. Iada significa, dentre as muitas formas que a gente pode trabalhar esse termo, é ligado a algo muito íntimo, muito profundo. E quando, em dado momento, a palavra do Senhor nos fala sobre a necessidade de busca que o profeta Isaías teve, porque ele reservou um tempo para ter intimidade com Deus, um tempo de relacionamento com o Pai. E ele entendeu que relacionamentos são coisas tão profundas, né? São coisas tão poderosas que tudo aquilo que você construir, que é poderoso, você constrói no ambiente de intimidade. E a intimidade, ela não é vista pelos outros, mas
aquilo que acontece na intimidade é refletido e apresentado lá fora. Então, tudo que é de bom, benéfico e poderoso é construído na intimidade. Isso você pode levar para a questão do relacionamento a dois, e você pode levar na questão do relacionamento do casal com Deus. Então a gente precisa começar a construir na intimidade aquilo que a sociedade vai ver segundo o desejo de Deus. O que nós vemos é que hoje em dia existe uma deturpação, uma distorção. A gente hoje quer que as pessoas vejam e nós construímos aquilo que os olhos das pessoas querem ver. Mas a grande verdade é que aquilo que Deus quer mostrar ao mundo não é construído nos olhos dos outros, aos olhos da frente das pessoas. Ele é manifesto lá. É lá que ele é apresentado, mas ele não foi construído lá. Sabe o que isso me faz entender? Que as bases mais sólidas de uma vida com Deus, de um relacionamento com o Pai, de um casamento, ela é construída na intimidade entre homem e mulher, e entre homem e mulher e Deus. Então está na hora de nós voltarmos para esse ambiente onde nós construímos segundo aquilo que Deus deseja, da forma que Deus deseja. Onde nós construímos um caráter de um homem com verdade, onde a mulher constrói uma intimidade com Deus, intimidade com Deus constrói uma vida que manifesta a Deus, que faz com que ela seja uma mulher segundo o coração do Pai, onde as famílias estabelecem os princípios, e isso é externado fora, onde nossos filhos, que veem seus pais viverem uma vida de intimidade com Deus, levam isso para fora da sua casa, aonde eles não são envolvidos, aonde eles são, em nome de Jesus, filhos que transformam o pensamento alheio lá fora. Filhos que não são enredados por qualquer doutrina, mas que são construídos numa vida em que seus pais estabeleceram isso na intimidade com Deus. Então, eu entendo que nós precisamos aprender a comunicar muito bem dentro da nossa casa, no relacionamento entre os nossos familiares, no relacionamento entre o homem e a mulher. Porque aí, tudo que o mundo vai ver é aquilo que nós manifestamos no lugar onde só Deus primeiramente enxerga. Nós vemos que hoje as pessoas querem mostrar muito seu cotidiano para os outros. E nós, muitas vezes, esquecemos que nós precisamos mostrar o que nós construímos na nossa intimidade com Deus aos outros. Nós não queremos um show, nós queremos uma apresentação de uma vida que manifesta quem Deus é. Se eu puder, eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Convidar as pessoas a saírem, e me desculpa, tá? Eu sei que isso tem muito a ver com o que nós estamos fazendo, a saírem mais da frente dos seus celulares e irem mais para dentro dos seus quartos. Reservarem mais tempo apresentando sua vida a Deus do que sua vida a outros. Porque o que vai ser manifesto através desse cenário é que vai mostrar quem Deus é em quem você é. Que as nossas famílias sejam mais representantes de Cristo do que qualquer outra verdade. Eu acho que quando a gente tiver uma vida com Deus, a gente não vai ter dificuldade de comunicar o que Deus quer que o mundo ouça. Nós estamos muito mais preocupados em querer fazer as nossas vozes declararem algo, do que somos vozes de um Deus que tem declarado desde o início da humanidade as suas verdades. Porque quem tem vida com Deus não está preocupado em fazer com que a sua voz ecoe, mas está muito mais preocupado em ser um transmissor de uma verdade que iniciou lá no Gênesis e que reverbera até a eternidade. Que nós ansiamos por famílias que busquem mais de Deus do que busquem mais do seu bel prazer. Vai ser menos distante de nós o que Deus quer que nós comuniquemos quando nós nos aproximarmos mais dele. E eu não me aproximo de Deus na multidão. Deus me chama para o lugar oculto, para o esconderijo, aonde só Ele nos vê. É onde Ele trabalha o que Ele quer que as pessoas vejam através das nossas vidas. Que a gente volte para esse ambiente de comunicação e oração ativa, de joelhos dobrados, de corações quebrantados, de unidade de propósito, de respeito mútuo. Um marido que respeita a sua esposa é um marido que dobra seus joelhos diante de Deus. Eu desafio casamentos que estão em ruínas, ao marido pegar na mão da sua esposa, e ainda que seja nos primeiros momentos, né, de uma vida com Deus,
dobrar os seus joelhos sem nenhuma palavra, passar ali o tempo que for preciso e deixar o Espírito Santo trabalhar o que ele precisa trabalhar. Vai chegar um momento em que a gente não vai precisar ficar debatendo as nossas verdades. A gente vai ser defensor de uma única verdade. É nesse lugar que a gente constrói esse ambiente. É aí que essas verdades são estabelecidas. Que nós voltemos em unidade para ele, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Isso aí. Gente, às vezes a gente nem sabe como começar. Às vezes a gente nem sabe. Às vezes o casamento tá ali, um virado para um lado, outro virado para o outro. Eu acho que é esse apelo que a gente tem que fazer para as pessoas, cara. Se você não sabe o que falar, toma atitude, pelo menos tá ali. Para ali do lado, fica de joelhos e fica ali um tempo, cara. Porque se você começar a ter esse hábito, essa mudança de hábito, sabe, começar a fazer esse exercício, tudo vai mudar, cara. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa. Eu peguei aqui, ó, um trechinho, umas coisas que eu escrevi. Então tá falando aqui: em tempos de crise, a oração traz paz e sabedoria. Ela é uma maneira de entregar as dificuldades a Deus, permitindo que ele guie o casal através dos desafios. Esse ano eu passei por um ano muito desafiador. A maioria das pessoas que estão aqui na live, o pastor, o Alê, todos eles sabem do que aconteceu comigo em questão da questão de emprego, de mudança de cidade, portas que parecia que abria e fechava no meio do caminho, uma bagunça toda. E eu passei por uma depressão muito forte. E foi uma depressão. Dessa vez eu reconheci que foi. Das outras vezes que eu decaí na minha vida, ao longo da minha vida, eu nunca senti o que eu senti esse ano. Sabe? De eu não ter controle sobre os meus próprios pensamentos, né? Mas assim, a gente estava aqui toda terça-feira fazendo live. O Alexandre é prova disso. Se vocês jogarem as lives do começo do ano, aí vocês vão ver a cara que eu tava, véio. Chupado, magro, abatido, sem energia, mas estava aqui, sabe? Tentando fazer o meu papel, tentando seguir aquilo que Deus pôs no meu coração. Mas existiu um detalhe muito forte por trás de tudo isso. A minha esposa. A minha esposa, gente, ela em hora nenhuma soltou a minha mão, sabe? Ela nunca me deixou de lado. Por mais que eu tava sem coragem, por mais que eu tava desacreditado, ela acreditava em mim. Eu sei que Deus acreditava em mim, mas a minha esposa fazia, sabe, esse papel de vir e pegar na minha mão e orar por nós e me encorajar, sabe? Isso fez uma diferença que vocês não têm noção, sabe? Essa mulher fez um jejum, gente, de mais de 50 dias. Mais de 50 dias. Fica 50 dias sem comer para você ver o que vai acontecer com você. Ela tomava um café da manhã e ficava o resto do dia sem comer. A gente chegava no final de semana de comprar pizza e ela não comia. Ela suportou tudo que vocês imaginarem, gente, sabe? Ela abriu mão até da massa muscular dela, que todo mundo que me conhece minha esposa, sabe do nosso estilo de vida, né? Da construção, que a gente curte, o esporte e tal. Ela abriu mão de tudo, cara. Sabe pra quê? Pra estar do meu lado, pelo nosso casamento, para que a gente se reerguesse, para que a gente reconstruísse a nossa vida. E a gente estava em oração. A gente dobrava os nossos joelhos, a gente orava, a gente estava ali crendo em Deus, a gente estava ali na igreja em todos os cultos, sem nenhum, a gente não faltou em nenhum. O ano inteiro nós fomos às quartas e aos domingos para a igreja, sem exceção. Acho que eu faltei uma quarta que eu fui trabalhar em São Paulo, a minha esposa foi. E teve um domingo que ela ficou doente e eu fui com a minha filha. Então, no mais, nós estávamos ali, sabe? Porque a gente estava ali no lugar certo, no ambiente certo, conversando com quem a gente devia conversar, pedindo para quem a gente tinha que pedir. E a gente estava unido no mesmo propósito, olhando para o mesmo lado. E é isso que a gente tem que fazer. Então, se você não sabe o que fazer, primeira coisa, já se une com o seu cônjuge. Pega na mão dele, você viu que ele está precisando, chega lá e fala, ó, eu vou orar por você. Isso faz diferença. Isso é a unidade. Isso fez diferença na minha vida para eu estar aqui falando para vocês agora no meu final de ano, com um final de ano feliz. Eu vou passar um fim de ano feliz. Vocês sabiam disso? Eu vou passar um fim de ano feliz. Ele vai ser muito melhor do que eu podia imaginar. Eu e a minha família. Na porta da minha casa aqui, ó, a Camila comprou um tapetinho, eu já postei alguma coisa, vocês já devem ter visto de foto, de history que eu postei. Ela comprou um tapetinho, sabe o que está escrito no tapetinho? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Que isso seja eterno, cara.
Porque eu sei o que ele fez na minha vida. Eu sei o que ele vem fazendo na minha vida. Eu sei as mensagens que eu recebo dele. Eu sei eu sei que o que ele tem para mim é muito maior, cara. Mas eu preciso passar por um alinhamento com ele, eu preciso passar por essa intimidade com ele, eu preciso buscar na palavra, eu preciso estar nesse alinhamento dentro da minha casa. Eu preciso fazer essa limpeza que eu falei para vocês diariamente, porque coisas do passado às vezes vêm na cabeça da gente acusar, e situações acontecem para nos acusar, para tentar nos desestabilizar, porque o inimigo não quer que você vença, ele quer ver o seu casamento destruído. E se ele não roubar, matar ou te destruir, que são os três principais forças aí do inimigo, ele quer usar aquela armadilha dele, aquela ferramenta que ele tem, que ele geralmente consegue usar com quase todo mundo, que é paralisar você, fechar a sua boca. E se você permitir, ele vai fazer isso com você dentro do seu casamento, dentro da sua casa, sabe? O seu filho vai escutar coisa na escola que vai fazer a educação dele para o outro lado, que não tem nada a ver. E você tem que lutar contra isso, gente. Você tem que levantar e se impor contra isso. E como que a gente faz isso? Em unidade, dentro da nossa casa, em família, em oração, se comunicando. Se vocês ficarem calados um para cada lado, se vocês não abrirem mão das coisas de vocês individualmente, vocês não vão ter essa unidade. A sua casa não vai servir ao Senhor. Então, para você falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você vai ter que renunciar muita coisa. Porque para eu me sentir digno de falar essa palavra, eu tive que renunciar muita coisa do mundo, cara. A minha esposa teve que evoluir muita coisa. A minha filha enxerga hoje os pais dessa maneira, nessa questão de unidade. Então, hoje, graças a Deus, ela leva para a escola dela posicionamentos que ela vê na igreja, que ela vê com os pais em casa. Por quê? Porque a minha filha, desde bebê, nós oramos com ela. Sabia orar? Eu, lá, quando a minha filha vai fazer 10 anos esse mês, dia 21. 10 anos. Quando ela nasceu, a gente começou a orar em família. Sabe o que a gente orava? O Pai Nosso. Eu não sabia orar. Eu não sabia falar com Deus. Eu não sabia o que eu tinha que falar para Ele. E o que a gente fazia? A gente orava o Pai Nosso, porque era o que a gente sabia. E aí deixava rolar. E a gente foi, e Deus foi vindo, foi trabalhando, foi chegando, foi chegando, foi chegando. Por quê? Porque a gente nunca desistiu, a gente nunca saiu. A gente sabia que a gente tinha que ter uma situação diferente para cercar a nossa filha. Para que hoje, com 10 anos, ela fosse uma criança saudável, que ela leva a palavra na escola. Ela chega em casa e conta particularidades que preocupam ela de atitudes dos amiguinhos. Pô, tal amigo falou tal coisa, pai, e agora? Não, filha, você vai ajudar. Não, filho, ó, fala isso, entendeu? Ora por ela. Vamos pôr em oração, vem cá, vamos orar com o pai e com a mãe aqui, ó. Vamos abrir mão da nossa oração e vamos orar pelo amiguinho, vamos orar por aquele de fora. É isso, gente. É unidade, é comunicação, é muito importante. Se não tiver isso, esquece. Eu coloquei aqui vou passar a bola para vocês, porque eu acho que esse trecho que eu coloquei aqui eu gostei, tá? Por que unir comunicação e oração no casamento? A oração abre um espaço para que o casal se entenda melhor e tenha empatia. Antes de discutir um problema, orar juntos pode ajudar a suavizar os corações e dar sabedoria para abordar o assunto com amor. A comunicação clareia a oração. Uma comunicação clara também fortalece a oração. Quando o casal se comunica bem, sabem o que cada um precisa em oração, tornando a oração mais focada e eficaz. A Camila fez isso por mim, ela sabia do que eu precisava, ela sabia do que a gente precisava, ela sabia que eu estava fraco, e ela estava mais preparada, vamos dizer assim, ou menos abalada. E ela conseguiu focar nisso para a nossa família. Então, assim, o que eu quero concluir para vocês, aí eu vou passar para eles, vou ficar quietinho aqui na minha. O caminho para um casamento saudável, gente. União em oração e comunicação. O casamento é uma aliança que exige esforço contínuo para manter a unidade. Contínuo é todo dia, irmão. Todo dia. A oração constante e uma comunicação adequada são duas ferramentas indispensáveis para um relacionamento duradouro e cheio de paz. Cheio de paz. É isso que a gente tem que querer. Como Cristo é o centro da relação entre a igreja e os cristãos, ele também deve ser o centro do casamento, guiando o casal em oração e amor mútuo. Qual que é o desafio que eu quero deixar para vocês? Orem juntos, falem com amor, escutem com paciência e permitam que Deus os conduza em cada passo do casamento de vocês. A gente precisa fazer esse exercício.
Não tem jeito, cara. É todo dia, gente. Não tem essa de, hoje choveu, não vai rolar. Não, vai rolar. Vai rolar. Dorme menos, sei lá. Ora no carro. Mas tô no trânsito. Ora no trânsito. A gente ora no carro, eu oro na moto, a Camila ora na academia, ela ora em um monte de lugar, cara. Não tem lugar, gente. Ora, só ora. Não esquece disso. Vocês precisam tomar essa decisão na vida de vocês. Vocês precisam salvar o casamento de vocês. Vocês só vão salvar se alguém abrir a boca para falar. E tem que ser quem? Aquele que levanta. Vai primeiro. É que nem a história do perdão. Quem que tem que. Mas eu fui machucado. Tudo bem, então vai lá e explica para a pessoa que te machucou, que você foi machucado e que você, tô liberando perdão aqui, tá tudo bem. Vai, levanta a mão e vai, cara. Não queira ter razão. Vai um dos dois primeiro. Vocês vão esperar mais o quê para resolver essa situação? É isso que eu deixo para vocês de reflexão. Quero que vocês orem juntos, quero que vocês tenham paciência, escutem um ao outro. É isso que eu quero deixar de mensagem para vocês. Vai, Ale. É isso aí, cara. A oração, né, cara, entre o casal, ela é algo que une mais. Mas do jeito que você estava falando, entre oração e comunicação, um depende do outro, cara. O que é importante para um é importante para o outro, e vice-versa. Tanto a oração em conjunto com o seu cônjuge vai fortalecer a sua comunicação, como a comunicação também vai fortalecer a oração entre vocês dois. Isso se chama relacionamento, né? Quanto maior o seu relacionamento, melhor será o conjunto de todas as outras coisas. Se o meu relacionamento está firmado com a minha esposa, tudo que fazemos terá graça. Tudo que fazemos será exemplo, será mais legal. Vamos colocar dessa forma. Será mais harmonioso, né? Agora, quando não existe uma comunicação, é sinal que algo está errado. E quando algo está errado, para dar certo na oração, é muito mais difícil. E vice-versa, cara. Uma coisa depende da outra. Beleza? A oração e unidade fortalece a fé e o relacionamento. Interceder um pelo outro. Interceder um pelo outro. Eu orar pela minha esposa orar por mim. Ore continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Quando um ora pelo outro, demonstra cuidado e amor espiritual. E as pessoas preferem se queixar do seu cônjuge, muitas vezes, a ter que orar. Parece que é mais fácil você, muitas vezes, reclamar do seu cônjuge a ter que, uma hora, dobrar o seu joelhinho e orar. E falar, Deus, me ajuda a resolver essa situação. Derrama suas bênçãos ali. Né? E às vezes você prefere ficar brabo, reclamando, chiando e orar. Cadê? Entendeu? E as pessoas não oram. Elas simplesmente quer colocar para fora uma raiva, uma ira, uma mágoa, ao invés de orar. E aí é o praticar o perdão, que a gente sempre volta em todos os assuntos, a gente volta no perdão. O perdão é fundamental. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. O perdão é essencial para superar mágoas e seguir em frente. E o que a gente diz? Quando que você perdoou? Quando você está certo que você perdoou. Quando você olha para trás e não sente dor. Sim. O que é
olhar para trás no sentido lembrar daquela situação e você não sentir mais nenhuma mágoa, nenhum ranço, nada. Entendeu? Então é sinal que o seu perdão foi aceito. Você conseguiu perdoar. O problema é que as pessoas, elas fingem que perdoam, mas está guardado. E na menor das discussões, isso vem à tona novamente. É vomitado para fora. Então não houve perdão. Só houve a sujeirinha debaixo do tapete. Você só escondeu essa sujeira. E entre um casal, se não há perdão, não há relacionamento. Porque lá na frente vai acontecer outra discussão, vai acontecer alguma briga, alguma coisa. E essa coisa do passado volta no meio desse assunto que às vezes nem tem nada a ver com aquilo. Entendeu? É porque foram situações que não foram resolvidas. Só foram encobertas. Tá, vou deixar na caixinha aqui guardado como um trunfo, né? No momento oportuno, eu saco dessa carta. Então você não perdoou. E no relacionamento você tem que perdoar um ao outro. Buscar a paz. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A reconciliação deve ser uma prioridade. A reconciliação deve ser uma prioridade. A partir do momento que vocês não estão bem e você tem que se preocupar em estar, tanto um quanto o outro. Porque isso vai machucando, isso vai desgastando o relacionamento. E quando você vê, você está com um tumor, você não tem mais um arranhão ou uma ferida, você tem um tumor exposto, que aí fica difícil de curar. E as pessoas simplesmente vão dormir muitas vezes brigadas, acordam brigadas, dormem de novo brigado, passa uma semana, passa 15 dias, às vezes passa um mês. Cara, e aí não tem relacionamento que aguenta. Entendeu? É verdade. Porque não há... O que não há? E tá faltando o quê? Comunicação. De novo. Percebe que é um ciclo, você precisa da comunicação para poder perdoar, para poder orar, para orar e perdoar e ter a comunicação. É um ciclo. Se não houver essas engrenagens funcionando perfeitamente no casamento, vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí a gente volta naquilo lá, né, cara? Você prefere ter razão ou ser perito? Fala aí, pastor. É tão sério esse assunto, né, que a gente já viu muitos casamentos, né, de pessoas que serviam a Deus, infelizmente ruindo, né? E a gente também já viu, numa medida tão grandiosa quanto muitos casamentos de pessoas que não conheciam Jesus, mas que passaram a caminhar com ele e serem restaurados. Então eu entendo Aqui, ó, tô prova viva. Precisa dar muita atenção para esses dois assuntos, né? Para esses dois tópicos, né? Comunicação e oração. Porque a gente tem que entender que eles precisam ser semeados em todos os momentos do nosso relacionamento, todos os dias. O dia que a comunicação falha, que a oração morre, que essas coisas se esfriam, são as brechas que o inimigo das nossas almas, que aquele que quer destruir a instituição que Deus estabeleceu, precisa para fazer os estragos que ele tem feito nos casamentos de hoje em dia. A comunicação e a necessidade de ter o cônjuge, o outro do nosso lado, é tão grandiosa que quando Deus criou o homem, ele disse, eu vou criar uma parceira, uma mulher para esse homem, porque não é bom que o homem viva só. Então, Deus fez
o homem e a mulher um para o outro. E para viver essa unidade, né, dentro desse propósito de Deus, se comunicar bem, orar, ter uma vida de intimidade, de comunhão, de alinhamento perfeita, diária, é algo que a gente precisa se atentar. Esse não pode ser um assunto só desse momento. Esse assunto que nós estamos falando hoje tem que ser a atenção de todos os dias. Todos os dias, conversar, alinhar, estar em alinhamento perfeito com o meu cônjuge tem que ser importante. Porque se um dia esse elo ele deixar de ser importante, deixar de ser necessário, a gente está abrindo brechas para aquele que não descansa, destruir nosso relacionamento. Então, eu volto a falar sobre essa questão do apelo. É necessário que nós demos atenção para isso. Que os familiares aqui, os casais que nos veem, os esposos, as esposas que nos assistem, que eles julguem importante essa questão da comunicação. Eu sei que é uma busca diária, que é uma luta diária, que a gente está falando aqui, aquilo que a gente deseja viver, que a gente tem experimentado, mas todos os dias a gente tem que fazer a escolha de comunicar bem, de orar, de superar aquilo que muitas vezes nos propõe, não faça isso, vá para sua cama. Você está cansado, ok, eu entendo que isso é genuíno, mas alimentar o nosso relacionamento em Deus, fortalecer a nossa aliança em Cristo, né, sentar para conversar, e eu me incluo nisso, a gente sabe o quanto a gente é falho nisso. Uma coisa que eu acho interessante compartilhar, a gente consegue achar motivo de todas as formas possíveis para não fazer. E depois consegue achar motivos ainda maiores para tentar entender o porquê que não deu certo alguma coisa. Eu acho que está na hora de a gente parar para tentar entender o seguinte: o que é mais interessante e benéfico para mim e para minha família? Arranjar motivos do porquê não deu certo ou semear uma vida de oração em unidade para entender que é isso que vai fazer dar certo. Então, casais, maridos, esposas, eu acho que está na hora da gente largar, né, essa ferramenta da razão pessoal para viver uma unidade conjugal, familiar e espiritual. Eu não tenho que buscar, né, ser o dono da razão. Eu tenho que buscar aquele que tem resposta para todas as minhas necessidades em comunhão. Quando eu querer menos a minha razão e buscar mais junto da minha família o que Deus tem para mim enquanto razão, enquanto resposta, eu estou fortalecendo meu casamento, minha família, a estrutura familiar, a sociedade, porque a palavra nos diz que a humanidade geme na expectação, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então, uma casa que demonstra a Deus é uma casa que transforma inúmeras famílias. Um testemunho de uma casa que busca o Senhor é uma casa que mostra para outras casas o poder de uma vida com Deus. Tá aí, eu termino minha frase aí, minha fala aqui. A gente não precisa ficar insistentemente mostrando para as pessoas como é ter uma família feliz. A gente precisa ter uma família que vive a verdade de Deus, para que as pessoas entendam o que é ter uma família feliz e realizada. Então construa aí, gente. Volta para esse lugar. Volta para esse ambiente onde Deus é prioridade. Porque um lar que tem Deus como prioridade, o marido não vai ter dificuldade de saber o quão preciosa é a sua esposa. Uma esposa não vai ter dificuldade de saber o quão necessário, precioso é o seu marido. Se existir ruído nessa comunicação, então revisa, analisa, dobra o joelho, volta para esse lugar. Constrói de novo se preciso, mas constrói com bases sólidas. Constrói intimidade e comunhão com Deus. Amém. Bem, Alexandre, cara, tipo, fechou a live, né, daquele jeito, né? Isso é louco, adorei. Muito bom. Gente, faz o seguinte, tem umas pessoas aí que estão assistindo a gente, né, e hoje, pelo visto, passou bastante gente aqui, eu tava percebendo. Escreve aí pra gente, pô, o que você achou da live, o que trouxe para você, o que chamou sua atenção. Escreve aí no chat aí pra gente aí, vocês estão aí, não estão falando nada, um ou outro que tá falando, então escreve aí pra gente enquanto a gente vai terminar aqui. Ô Ale,
eu quero deixar um tempo reservado aí, a gente tem 9 minutos para a oração final aqui do pastor, que eu quero que ele ore por nós, tá? Mas tem aquela nossa brincadeira, né, Alexandre? Legal. Você por acaso levou alguma coisa para sua casa, questão de presente para sua esposa? Só para saber. Trouxe hoje. Sério? Putz, velho, eu não trouxe, mano. A gente fez umas brincadeiras aqui no fim de semana, comprou uns negócios gostosos pra gente comer, um momento família, né? Não consegui ainda dar aquele body splash, aquela paradinha que ela gosta, né? E lá no carrinho, não sei de que loja de roupa, que ela já separou um monte de coisa, ainda não rolou, mas vai rolar em nome de Jesus, né? A produção tá chegando aí, vamos que vamos. Mas, ó, primeira semana foi era para você demonstrar amor, a segunda era oração, a terceira foi presente. Então hoje nós vamos tirar aqui, a Grazi está dando risada da minha cara, ali no chat, que eu já vi. Vamos tirar aqui, Alexandre, ó, a nossa tarefa da semana, pessoal. Vamos ver, hein? Opa, essa daqui. Ô, Alexandre, a gente se deu bem, velho. Aqui, ó. O que saiu para a semana? Abraço. Então você vai abraçar sua esposa, seu esposo, com muito amor e carinho. Vai falar para ele que ele é importante. É isso que eu espero que você possa fazer, esse exercício, né? Se você não tem o hábito de surpreender seu esposo, sua esposa com um abraço carinhoso, então você vai fazer isso aí no decorrer dessa semana até a nossa próxima live, para você criar esse hábito, né, pessoal? Legal. Deixa eu ver. Ah, que legal. A Bianca. Bianca tá amiga nossa lá da academia. Está aí meu esposo assistindo. Hoje falamos com o pastor e foi falado exatamente isso. Pô, que legal, Bianca. Obrigado por assistir. Que você possa voltar aí mais vezes. Grande abraço aí pro seu esposo. Glória a Deus pela vida de vocês. E aí, Alexandre, você quer falar alguma coisa de 1 minuto aí? Não, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Responde cada um de uma vez. Eu quero que você, pastor, fala para mim assim, um casal bíblico que o Senhor considera um exemplo de boa comunicação e oração. Rapaz, assim, na lata, assim? Na Jesus. lata. Joga no chat GPT, velho. Não, tranquilo. Para mim, os mais extraordinários, não à toa foram escolhidos para ser pai do Redentor, né? Eu posso falar de José e Maria, com certeza. Eu tinha escolhido exatamente esse. Porque, cara, se você parar para analisar, se não há comunicação ali, não ia ter união, velho. Apesar que o anjo chegou junto, tudo, mas precisou ter uma comunicação. Você acha que Deus escolheria esse casal se não fosse o melhor casal nesses quesitos? Exatamente. Eu pensei exatamente isso. Foi esse casal. Na Bíblia foi esse casal. Legal. Então, Adão e Eva saí bem. não. Adão e Eva tá longe de ser o melhor em comunicação, mano. Verdade. Bom, me saí bem. Agora contigo, ó. Ô, pastor, e aí agora a gente gostaria aí de trazer aí uma oração direcionada para os casais que estão nos assistindo, para aqueles que vão nos assistir também, né? Quando a live vai ficar aí no YouTube, em outras plataformas que a gente coloca. Eu queria que você orasse aí por todos nós, pelos nossos casamentos, nosso relacionamento, né? O espaço é seu, cara. Ó, tem uns minutinhos aí, manda ver. Aí só 10 horas. Vamos lá. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento por cada vida que acompanhou esse tempo, Pai, de alinhamento, esse tempo de conversa, Pai, esse tempo de desejo, Pai, por entender o que o Senhor deseja que nós vivamos e por aqueles que ainda terão a oportunidade de ver essa live, esse conteúdo. Eu peço ao Senhor que visite cada família, cada casa, cada casamento. Essa instituição tão extraordinária que o Senhor, Pai, quando pensou em criar a tua criação perfeita, sonhou, que é o casamento, Deus. Que haja alinhamento perfeito, que haja ajustes, Pai, em casamentos que assim necessitem, que haja transformação de mentalidade, que haja palavras abençoadoras, que haja mais tempo de perdão, que haja mais dedicação à família, que haja mais lares que te amem, lares que te busquem, pessoas que o desejem, famílias que o representem. Pai, nesse momento eu te peço,
Visita a casa de cada um de nós. Visita nossas famílias. Esse é o maior legado que o Senhor nos confiou, Pai, a família. Pai, que a comunicação seja alinhada, ajustada, perfeita, de acordo com a Tua vontade. E que casais em oração se fortaleçam, que casais em oração vivam os mais extraordinários dias da sua vida. Pai, que aonde houver guerra, que em nome de Jesus, nesse tempo, eu declaro que se estabeleça a paz. Que aonde houver, Pai, em nome de Jesus, famílias, Pai, pensando em se desestabilizar, Pai, se destituir, Jesus, em acabar. Eu declaro que haja uma ação de renovo e de restauração nesse tempo. Que a tua casa seja alcançada pelo perfeito poder do Senhor nosso Deus. Espírito Santo, entra pelas portas de cada casa, Pai, aqui, se Jesus, que terão a oportunidade de nos ouvir e que nos ouvem. E faz uma obra extraordinária e transformadora. Eu profetizo que sobre a tua família, esse é o tempo mais poderoso, bendito e abençoado, das melhores boas notícias. Entra as nossas casas com as boas novas do teu reino, Jesus. E transforma as nossas casas de maneira, Pai, que nós não sejamos mais o mesmo, Jesus. Que as nossas famílias, Pai, não comuniquem-se só melhor internamente, mas que aonde nós estivermos, que a voz que saia das nossas famílias seja a voz que foram construídas no ambiente de intimidade contigo. Fala o Senhor através de nós. Que a nossa família mostre, Pai, que caminhar contigo é caminhar, Pai, alinhado com a tua vontade. E que nós vivamos o cerne do teu querer. Que esse tempo seja um tempo de construção, alicerçadas e fortalecidas nos princípios mais extraordinários e fundamentados do Senhor. Que a tua casa seja abençoada hoje e eternamente, em nome de Jesus, assim eu profetizo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pô, que Glória a show, cara. Deus. Ô, pastor, cara, não tem nem como te agradecer, meu. Muito legal, tá? Sua participação, muito edificante pra gente, né? E já é a segunda vez aí que você colabora com a gente. E colabora com o reino, né, cara? É isso. Eu adoro. Muito bom, foi top demais. É sempre muito bem-vindo, pastor. Na hora que quiser. Sempre gosto muito lá das suas pregações, foi muito edificante. Fico muito honrado de ter você aqui participando com a gente, tá? Glória a Deus, eu que agradeço pela oportunidade. Deus permaneça abençoando vocês e fazendo desse canal um canal abençoador. Eu entendo isso. Que a voz profética, ela não precisa de um ambiente, ela precisa somente de um disponível. Isso. E que a disponibilidade de vocês permaneça transformando vidas aí, em nome de Jesus. Eu que agradeço. Amém. É isso aí. Pessoal, semana que vem, ó, tem mais. Semana que vem vai ter um assunto embaçado, cara. Intimidade, velho. Se eu fosse você, eu não perderia, por nada. Vai ser legal e a gente vai pegar pesado, hein, Alexandre? É isso aí. Daquele Vai ser jeito. top. Gente, fiquem com Deus, uma ótima noite. Que Deus abençoe a casa e a família. Boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um em suas casas. Uma ótima semana. Um grande abraço Amém. a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Falou, pastor. Falou, Ale. Falou, pastor. Falou.